Amém, minha igreja, graça e paz, estamos todos felizes? Amém? Nós, como o pastor disse, nós vivemos tempos difíceis, tempos de ansiedades, tempos de preocupações, mas foi sempre nesses momentos, nessas circunstâncias que a igreja sempre cresceu. A igreja, quando ela está muito no conforto, a igreja, quando está muito confortável, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Ela acaba por não se desenvolver, não é? Infelizmente, não é? Mas em tempos de perseguições, em tempos de lutas, nós vemos a igreja da China, agora atualmente a igreja no Irão, e quando há esses momentos, a igreja cresce. Então não há nada, nem ninguém, nenhuma circunstância que vai parar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Os tempos são difíceis, os tempos são de lutas, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar. Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar lutando para que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado nesta terra. Amém? E o Senhor conta conosco. O Senhor conta comigo, conta com você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a resposta para essas dificuldades. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor Alexandre pela oportunidade de partilhar a palavra de Deus com a igreja nesta noite. E dentro do tema que nós estamos caminhando em 2026, devoção. Ontem também no GCD, em Joane, foi um tempo muito bom. O tema foi Nova Família. E como é gostoso saber que Deus é Pai, que nós somos filhos e que nós, quando nos reunimos, somos a família de Deus. Amém? E aí nós andamos no exercício do amor, do perdão e olhamos para o alvo, olhamos para a cruz e seguimos, seguindo Jesus, porque o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange de tal maneira que nós caminhamos, olhando menos para aquilo que nos separa e olhando mais para aquilo que nos une, que é o amor de Jesus. Amém? Eu queria trabalhar hoje com a igreja 3 aspectos da devoção, porque a devoção é um assunto muito amplo, a devoção é um assunto muito abrangente na Bíblia, mas eu queria trabalhar apenas 3 pontos, 3 aspectos da devoção. Queria pedir o Rodrigo para projetar Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Vamos ler dos versículos 34 ao 37. Estamos todos juntos, todos com a Bíblia aberta. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondendo-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém. Pode pôr para mim também, Rodrigo, por favor, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 23, 26, por favor. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Hoje vamos passear um pouco pela Bíblia, porque não estou apresentando aqui uma pregação expositiva, mas uma temática sobre devoção. E o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês, com a igreja do Senhor, era sobre o coração. Esse órgão que nós temos aqui do lado esquerdo do peito,
e que nós recebemos muita informação aqui, mas essa viagem para cá tão pequenina, mas às vezes tão difícil. Porque às vezes nós entendemos aqui, mas essa mensagem ela não passa para cá. Muitas vezes o Senhor falou na questão do divórcio, o Senhor falou, eu permiti o divórcio por causa da dureza do vosso coração. E o Senhor, Ele falou, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Eu queria falar um pouquinho sobre o coração, sobre aquilo que nós olhamos sobre o coração, sobre Provérbios 23, 26, algo que quando eu preparei isso, eu fiquei assim, o Senhor, Ele pede o meu e o seu coração. O Senhor Deus eterno, Ele pede o meu e o seu coração. E aonde está o nosso coração nessa noite? Porque o Senhor, Ele está pedindo uma entrega total de mente, coração, corpo, alma, espírito. Uma entrega total, plena, totalmente para o Senhor. Onde nós somos alcançados, nós somos alvos da graça de Deus, e nós somos alcançados, e o Senhor alcança o nosso coração. E quando isso se torna uma realidade na minha vida e na sua, nós mudamos algumas formas de pensar, algumas formas de ver a vida. E eu fico pensando, nos dias de hoje, as redes sociais têm muito lixo, mas também tem muita coisa boa. As redes sociais nos ajudam também a ampliar nossa visão, nosso entendimento sobre muitas coisas. E algo que mexe comigo, eu vim do mundo do futebol, eu sou um ex-jogador profissional, eu vejo aqui o Pedro, não é? Ele está ali trilhando esses caminhos, ele sonha em jogar. Eu vejo outras pessoas, o Andrés joga, há jogadores aqui no nosso meio, está ali um sorrindo também, que eu sei que ele está a jogar também, ou pretende jogar. Então tem o Miguel, tem vários atletas aqui, e eu olho, não é, para as claques de futebol. Eu olho para as claques de futebol de vários clubes do mundo, espalhados pelo mundo, e eles são apaixonados pelo clube. Eles são fanáticos pelo clube. Eles andam quilômetros atrás dos clubes. Tem adeptos, tem torcidas organizadas que saem de um país para o outro para idolatrar seus ídolos, para buscar os clubes de futebol, para manifestar a sua devoção que vai no seu coração. E às vezes eu fico pensando, se nós como igreja, se nós tivéssemos essa devoção ao Senhor, se nós tivéssemos essa paixão pelo Senhor, se nós tivéssemos essa busca intensa pelo Senhor, se nós fizéssemos essas loucuras que eles fazem pelos clubes de futebol, por Jesus, pela igreja, pelo reino. Alguém disse que se os cristãos vivessem como cristão, a Índia seria alcançada pelo Senhor. O nosso coração, ele precisa ser aquecido pelo Espírito Santo. Nosso coração precisa ser tomado pelo Senhor. Nosso coração precisa estar disposto. O nosso coração precisa ser cheio de Deus para que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, como a palavra de Deus diz. Ama o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É uma entrega total, não tem dúvida, não tem imparcialidade. É algo certo, é uma certeza, é algo que eu creio, é algo que eu desejo, é algo que queima no meu coração. É algo que eu não negocio. É algo que não há negócio, não há barganha. Porque o Senhor, Ele é dono dos nossos corações, amém? E nós não negociamos isso.
Nós precisamos ter um coração devoto, um coração entregue, uma vida entregue totalmente ao Senhor. Eu fui buscar a definição na internet, no Google, de devoção, e diz assim: é um ato voluntário e sincero de dedicar a vida, o tempo e o coração a Deus, manifestando-se através de amor, obediência e adoração. Meu desejo nessa noite é que os nossos corações sejam tomados pelo Espírito Santo. Que os nossos corações sejam tomados pelo amor de Deus. Que nós possamos nos derramar aos pés da cruz. Que nós possamos nos derramar no altar de Deus. Que possa ser uma entrega voluntária, sincera, não algo mecânico, não por medo, não por obrigação, não porque as pessoas vão pensar, porque eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja, não. É que seja algo sincero, que seja algo voluntário, de dentro para fora. Que seja uma entrega total, uma entrega inegociável. E quando nós vemos o segundo aspecto que eu quero partilhar com os irmãos, que está relacionado com nossas prioridades e o nosso tempo, quando nós temos esse coração alcançado pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo, nós começamos a reorganizar as nossas prioridades, gerir o nosso tempo de uma forma diferente. Pode colocar, Rodrigo, por favor, carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, um coração que está disposto, que está entregue totalmente ao Senhor, consequentemente, nós vamos mudar nossas prioridades. Nós vamos mudar a maneira que nós gerimos o nosso tempo. Há coisas que eu fazia que eu não faço mais. Há coisas que eu falava que eu não falo mais. Há coisas que eu vivia que eu não vivo mais. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu tenho uma lista de prioridades que eu começo a colocá-la de lado. E começo a colocar novas prioridades, porque o meu coração ele está totalmente entregue ao Senhor. E aí eu começo a gerir o meu tempo de uma forma diferente. Ali eu gastava o meu tempo em coisas banais, em coisas fúteis. Mas agora eu invisto o meu tempo em coisas eternas, em coisas que vai glorificar o nome do Senhor. Eu invisto meu tempo em coisas que vai edificar a igreja, que vai edificar a minha casa, vai edificar o meu lar, vai edificar a minha vida. Eu, no início da minha fé, quando eu me converti, e atenção, eu sei que tem muitos atletas aqui, eu quero ter cuidado ao falar isso, porque já nessa altura eu jogava para torneios, não como profissional, porque eu entendo que se Deus permitir de vocês chegarem num nível profissional, vocês glorificam o nome de Deus onde vocês estão, amém? Só foi a minha experiência. Então, quando o Senhor alcançou meu coração, eu estava a disputar um torneio na altura para a empresa onde eu trabalhava. E ainda é do tempo onde nós reuníamos lá de frente quase ali de frente à rotunda, na Nacional, indo para Braga. Então eu chegava no culto e eu sentava lá atrás. Por quê?
Porque ali, quando o fim do louvor, início da mensagem, eu pegava, levantava e saía. Ia jogar o torneio de futebol. E assim foi. Mas Deus, Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele sabe como falar conosco. Ele sabe como nos corrigir. E houve um dia que eu chego e todas as cadeiras lá atrás já estavam ocupadas. Aí eu sentei quase que aqui na frente, assim. Aí terminou o tempo de louvor, o pastor começou a pregar. No início da pregação dele, eu levanto e saio para ir jogar o torneio de futebol. E desencaminhando a Cláudia, já nessa altura. A gente namorava. Mas o Espírito Santo falou tão forte comigo naquele dia. Eu entreguei minha vida a Cristo, talvez por volta de 2004, 2005. Nós estamos em 2025, eu estou falando de 20 anos atrás. Naquela noite, eu cheguei em casa. Quem aqui me conhece, daquele tempo ainda, Fernando, Conceição, Dúcio, Francisco, Rui, Madalena. Eu cheguei lá em casa e falei assim, a partir de hoje, eu casei com Jesus. Todo sábado vai ser para Ele. Eu vou entregar a minha vida para o Senhor. O meu tempo, a minha vida, os meus talentos, os meus dons. E quem me conhece sabe que até os dias de hoje, assim é. Ao fim de 20 anos. E eu cheguei na empresa, reuni o pessoal do futebol, inclusive o patrão nos patrocinava, e falei para eles, eu vou cumprir minha palavra com vocês e vou jogar o torneio até o fim. Mas quando esse torneio acabar, acabou. Não me convidem mais. Cláudio, o que aconteceu? Nós precisamos de você na equipa. Eu casei com Jesus. Foi mesmo assim que eu falei, irmãos. Sabe quando a gente é novo convertido e está com aquele fogo no coração e não tem vergonha de nada? E eles começaram a rir. E eu ri junto com eles. E eles estão rindo até hoje, eu também estou rindo até hoje. E muitas das vezes eles gozavam comigo e eu falava assim, a vida é feita de escolhas e decisões. E no fim, naquele dia, com D maiúsculo, nós vamos ver quem escolheu a melhor parte. Então, um coração devoto, um coração comprometido, ele traça prioridades. Ele define prioridades. Ele define como eu vou gerir o meu tempo, como eu vou viver para o Senhor, como eu vou agradar o Senhor com a minha vida, como eu vou agradar o Senhor em todas as coisas. E nós continuamos nesse processo, porque nós somos homens, mulheres. Pastor Israel, ele dizia que todo crente devia ter uma placa na testa, em construção. E ainda não está acabada a construção. A construção ela só vai acabar quando a trombeta tocar e quando o Senhor voltar. Ou quando Ele nos recolher para a sua presença. Amém? Então nós estamos em construção. Mas nós somos um povo que amamos o Senhor. Nós somos um povo que adoramos Ele com todo o nosso coração. E se nós adoramos Ele com todo o nosso coração, se a entrega total, nós devemos traçar prioridades. Nós devemos ver como vamos gerir o nosso tempo, família, profissão, amigos, igreja. Mas Ele agora é a prioridade. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Amém? Agora eu quero ler, por favor, Rodrigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso mesmo, Dani, misericórdia. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre
de sermos essas pessoas que honramos o Senhor com os lábios, mas que o coração está distante dEle. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre de ouvirmos aquilo do Senhor. Vocês fizeram coisas em meu nome, vocês expulsaram demônios em meu nome, vocês fizeram milagres em meu nome. Apartai-vos de mim, da minha presença, porque eu nunca vos conheci. Vós que praticais iniquidade. Porque o povo honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. É por isso que a minha oração é que Deus alcance o meu e o seu coração. Que nós sejamos alvo da graça de Deus. Que nós sejamos alvo das misericórdias do Senhor. Para que possamos viver de fato e de verdade essa palavra. Para que possamos ter uma entrega, uma entrega total, uma entrega sem negociação, sem margem para dúvida, mas uma entrega total ao Senhor. Trazendo novas coisas para as nossas vidas, inclusive as nossas prioridades, a maneira que gerimos o nosso tempo. Amém? Terceiro aspecto que eu quero partilhar com os irmãos e último é a obediência. Um coração tomado pelo Senhor Jesus, um coração alcançado pela graça de Deus, um coração que queima de amor pelo Senhor, ele vai, consequentemente, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Um coração rendido ao Senhor, ele vai obedecer. Como eu já disse, ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso Senhor. Amém? Queria, Rodrigo, por favor, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Vou ler outra vez. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Amém? Glória a Deus. Obediência. Obediência. Se nós temos um coração totalmente entregue ao Senhor, algo que vai acontecer nas nossas vidas é prioridade e obediência. Nós vamos obedecer, nós vamos estar submissos ao Senhor. E obedecer a Deus, muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes nós somos impulsionados, encorajados, ensinados pelo Senhor Jesus a amar os nossos inimigos. E muitas das vezes nós temos dificuldade, às vezes, de perdoar o irmão. E como vamos amar o inimigo? É só pela graça de Deus, é só pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. Porque uma vida de obediência, ela não é fácil, mas é o melhor. Porque a palavra de Deus diz que faz os nossos caminhos prosperar. E quando nós obedecemos o Senhor, muitas das vezes criou-se uma ideia nas igrejas que tudo vai correr bem, porque a pessoa se prospera porque ela está obedecendo, se ela não prospera é porque ela está em pecado. E nós vemos isso na vida de Jó. Jó era um homem próspero, era um homem temente, ele passou por provações.
Mas o que é certo é que a obediência é bênção na vida do cristão. Deus, ele não tem filhos prediletos. Tem muitos pais aqui. Nós não temos filhos prediletos, amém? Mas nós temos filhos obedientes. E quando eles nos desobedecem, nós ficamos tristes. Nós temos que corrigi-los. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ama a correção do Senhor. E nós ficamos tristes, e nós temos que corrigi-los. Mas quando eles nos obedecem, nós ficamos alegres. Nossos corações enchem de satisfação, porque nós temos um filho obediente. E nós nos alegramos com a obediência dos nossos filhos. E assim é Deus conosco. A palavra de Deus diz, não entristeça o Espírito Santo. Amém? Mas eu creio que, em nome de Jesus, nós ainda vamos avançar mais. Nessa questão da obediência, nós vamos ir mais fundo. Porque o meu filho, ele me obedece quando eu peço algo para ele. Amém? Mas nós vamos chegar ao dia que nós vamos honrar nosso pai. Porque a honra nós damos, a honra ele não nos pede. Nós vamos sair desse nível de obediência e vamos passar a honrar o nosso Deus. Porque a obediência, o meu filho me obedece quando eu peço algo para ele. Mas ele me honra quando ele faz coisas que eu não pedi para ele. Amém? Glória a Deus. E o Senhor, ele me corrigiu. Houve um tempo da minha vida, assim que eu me converti, e eu andava com a minha vida toda torta. Eu tinha entregado a minha vida ao Senhor, mas eu estava num processo, como estou ainda hoje. E houve situações que eu não estava correto, e o Senhor, ele foi me corrigindo, com graça, com amor, e eu não tenho dúvida que foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que eu entendi que eu tinha que deixar algumas coisas que não eram corretas e que comecei a ver a vida com uma ótica a partir das Escrituras. Quando eu comecei a ver que eu tinha que falar e agir e proceder de acordo com as Escrituras, foi um divisor na minha vida, um divisor de águas. E o Senhor até hoje, ele tem cuidado de mim. Muitas coisas que eu busquei no futebol, muitas coisas que eu busquei durante a minha vida, eu só fui ter quando eu entreguei a minha vida totalmente ao Senhor. Quando eu entendi que Deus, ele corrige aqueles que o amam. E quando eu entendi que praticar princípios era benéfico, não para Deus, mas para mim principalmente. Amém? Então, um discípulo de Jesus, ele só pede duas coisas ao Senhor. Senhor, ensina-me a orar, e Senhor, me dá instrução. Amém? Aqueles que correram atrás de milagres, aqueles que andaram atrás de Jesus por causa daquilo que ele podia dar, eles correram atrás de Jesus, eles viram Jesus fazer grandes milagres, alguns foram curados, não voltaram para agradecer, só um. Mas aqueles que pediram a Deus instrução, aqueles que pediram a Deus, Senhor, ensina-me a orar, foram esses que fizeram grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que nós tenhamos um coração obediente. Que nós tenhamos um coração que peça ao Senhor, Deus, ensina-me a orar. Deus, ensina-me a Tua palavra, ensina-me as Escrituras, me ajuda a viver a Tua palavra. Amém? E eu concluo falando de um homem extraordinário, apesar de que eu falo que de Gênesis a Apocalipse, o herói da Bíblia é Deus, sem dúvida nenhuma, mas Deus usou homens extraordinários
usados, inspirados pelo Espírito Santo, que deixaram legados, como Paulo, o apóstolo Paulo. E na carta aos Gálatas, esse não precisa projetar não, tá bem, Rodrigo? Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. É um exemplo é uma expressão daquilo que Paulo vivia, um exemplo de devoção ao Senhor para nós como igreja. Este homem, ele foi tão devoto ao Senhor, ele se entregou tanto ao Senhor, a sua vida, o seu tempo, em obediência, que há uma passagem da Bíblia que ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse homem, ele teve uma vida extraordinária. E ele fala essa frase, para mim, uma das mais lindas do Evangelho. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 ao 20, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu, agora não somos nós, mas agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Amém? Eu vou repetir: agora não sou eu, agora não somos nós, mas agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Aleluia! Que nós possamos cada dia mais nessa caminhada diminuir e que o Senhor Jesus cresça, que Ele apareça, amém? Que Ele transborde nos nossos corações, que a presença de Deus, através do Espírito Santo, seja cheia neste lugar, em nome de Jesus, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia! Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus reunida nas taipas, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor, Ele venha tomar nossos corações nesses dias. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que nós possamos falar com esse homem, como este homem. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Alguém me disse hoje que nós não estamos aqui nesse mundo para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui neste mundo para ganhar almas. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Ainda hoje fui visitar uma pessoa no hospital. E a gente olha o fim de todo homem. Claro que não sei se é o fim da caminhada dele, mas o que é facto é que nós somos como pó na balança. Nós somos como pó na balança, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma missão para cumprir. Nós temos um propósito. Nós temos um alvo. E tudo isso vai passar. E tudo isso vai ficar para trás. E se Jesus não voltar antes, a idade vai avançar. Se o Senhor permitir que nós vivamos mais alguns tempos, a idade vai avançar. E nós vamos perdendo as forças, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos perdendo as forças. Nós vamos perdendo os moedores, nós vamos perdendo a visão, nós vamos perdendo a força, o vigor. E o que vai ficar é o Senhor Jesus.
E que Deus levante nesses dias uma geração que o busque não porque Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Em nome de Jesus. Que nós como igreja, nós possamos adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele já nos deu na cruz do Calvário, a grande salvação em Cristo Jesus. Que isso possa alegrar nossos corações, encher nossos corações de alegria. E que isso possa renovar as nossas forças. Que isso possa nos animar a cada dia. Essa esperança que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém? Passa a palavra ao pastor Alexandre. Deus abençoe a todos. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?